Fala galera, sejam bem-vindos ao Aras Concursos e hoje nós vamos falar sobre informática. Existem três pilares para estudar para concurso público: português, raciocínio lógico e informática. Isso tem sido cobrado bastante, por isso que é importante a gente estar ligado aí em informática. Confesso que é uma disciplina que para mim é muito difícil, porque são muitos detalhes, muitas coisas que a gente às vezes não está ligado, mas estudei bastante para tentar passar para vocês aquilo que eu entendi. Dá para entender, viu? Hoje a gente vai falar aqui da parte de hardware, ok? Que é a parte física da informática, dos computadores. Let's go! Come on, baby! Vamos lá. Para começar a falar de informática, se você pesquisar aí na internet, botar no Google, usando a internet, a informática para pesquisar informática, veja o que significa informática. É a ciência que se dedica ao tratamento da informação mediante o uso de computadores e de demais dispositivos de processamento de dados. Então, veja aqui, ó, existe um dado e existe a informação. O conteúdo não contextualizado é chamado de dado. Ele é quantificável, ou seja, quanto mais dados, mais fácil será de criar informações diferentes. Não possui significado sozinho. Já a informação é um conteúdo contextualizado, ok? É qualificável, ou seja, será necessário estruturar vários dados para formar uma boa informação. E é o resultado dos processos de dados. Então, você vai ver que a informática, você vai usar os computadores para pegar os dados, que são coisas não contextualizadas, e transformar em informação. Beleza? Então, é mais ou menos assim. Tem o input, que é a entrada do dado. Por exemplo, 30 e João. Você sabe o que é isso? Não sabe. Mas aí, por meio do teclado, você pode, um exemplo, né? Por meio do teclado, você lança esse dado, é o input, a entrada do dado. O computador vai processar por meio da CPU, e aí vai ser o output, que é a saída, que é a informação. Você transformou um dado em informação. Olha aqui, ó. Aqui só tinha 30 e João, não tinha informação. Mas agora você já sabe que o nome da pessoa é João e que a idade é 30 anos. Isso é uma informação contextualizada. É para isso que servem aí os computadores. E onde é que aparecem essas informações? Geralmente na tela, na impressora do computador. Ok? Então, o dado vai ser processado e transformado em informação. Beleza? O que é que a gente quer? Nós que somos os usuários. A informação. Dúvidas? Ninguém sabe o que calado quer, viu? Então, comente aí se ficou alguma dúvida. Ó, o sistema computacional, como tem aqui dizendo, deixa eu voltar aqui, quem irá trabalhar com os dados para gerar informação é o sistema computacional. Então, ó, o sistema computacional é composto por hardware, software, e esse nome aqui, que tem a ver com pessoas, né? Peopleware, eu não sei como é que pronuncia isso direito. Peopleware, que é a pessoa, o usuário, somos nós que estamos usando o computador. Então, a pessoa, o usuário, peopleware, não sei se fala assim, o software, que é a parte lógica, e o hardware, que é a parte física. E a gente vai dar atenção a essa parte aqui hoje, ó, a parte física, ok? Você vai pensar no hardware como tudo aquilo que é tocado. Aí você pensa, o que é do computador que eu posso chutar? Eu posso chutar o teclado? Posso. Posso chutar o mouse? Posso. Posso chutar a placa-mãe? Posso. Então, tudo isso é hardware. Todas as peças e dispositivos do computador faz parte aí do hardware, ok? Aí é teclado, placa-mãe, monitor, impressora, modem, CPU, memória RAM, HD, etc. Tudo isso é hardware, ok? Aqui nós vemos alguns tipos de computadores. Esse aqui, que a CPU já é, que o processador, a CPU já é integrada no monitor. Esse aqui, ó, que aqui é o gabinete, essa região de fora, e dentro do gabinete tem aqui a CPU lá dentro, que é o processador. O processador fica fora da tela. Temos os laptops, os tablets, os próprios iPhones, Android, celulares. Celulares também são computadores.
O que é computador é tudo aquilo que processa o dado e transforma em informação, ok? Então, esses são alguns tipos de computadores. Todos os computadores utilizam processos de manipulação básica de dados, que são o input, que é a entrada dos dados, processamento, que são os cálculos e as operações feitas pelo CPU, que é o processador do computador, e a saída da informação, que é o output. Eu acho bonito esse nome, input, output. Então, a entrada dos dados se dá por meio de dispositivos ou periféricos. Toda vez que falar de dispositivos, também pode ser falado de periféricos. Teclado, mouse, tela, essas coisas são justamente os periféricos ou os dispositivos, ok? O processamento do dado, né, sempre é realizado aqui na unidade central de processamento. Esse é o significado de CPU, unidade central de processamento, ok? Ou seja, é o processador do computador, é o cérebro, a parte principal do computador. Por fim, a saída da informação ocorre por meio dos dispositivos ou periféricos de saída. Veja que aqui tem periférico de entrada, que são os que realizam o input, e os periféricos de saída, que realizam o output, ok? De saída, tal qual como impressora. Veja que quando eu mando um dado para o computador por meio do teclado, aparece uma informação no monitor. Ali é um dispositivo de saída. Caixa de som também é um dispositivo de saída. Podendo ser armazenado em uma mídia de armazenamento. HD, CD, pendrive, SSD são mídias de armazenamento. Então, quando você compra um computador que tem lá HD de 500, é porque é uma mídia de armazenamento. É um local onde você armazena as informações, ok? Computador também pode vir com SSD, você pode ter um HD externo, você pode armazenar coisas em pendrive, pode armazenar coisas em CD. Então, tudo isso são dispositivos aí de armazenamento. Beleza? Let's go. A linguagem do computador é uma linguagem binária. Isto é, utiliza o sistema binário como base de comunicação. Toda a comunicação interna do computador se resume a 0 e 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. O 0 é um bit e o 1 é um bit também. O 0, ele significa que aquele valor está inativo. E o 1, que aquele valor está ativo. Para você entender, a letra A, quando você digita a letra A no seu computador, ela é tratada pelo processador como essa sequência de número, ó, 01, 00, 00, 01. A letra B já é 01, 00, 00, 10. E assim sucessivamente. Então, o computador, ele entende a linguagem binária, ok? Agora, se essa linguagem binária fosse transformada para nós, ou fosse mostrada para a gente não ia entender era merda nenhuma. Então, por isso que é preciso fazer essa conversão para uma linguagem que a gente entenda, beleza? E aqui a gente vê como é que a gente pode converter a linguagem binária em números, os números que a gente conhece normalmente. Primeiro, se você prestar atenção no, os celulares, ou eles são, hoje é mais 16 GB, ou 32 GB, ou 64 GB, ou 128 GB, ou 256 GB. Não tem 33 GB, não tem 19 GB. Porque na linguagem binária, a numeração sempre é contada, partindo aqui do 1, multiplicando por 2. Ó. 1 multiplicado por 2 dá 4, 2 multiplicado por 2 dá... 1 multiplicado por 2 dá 2, 2 multiplicado por 2 dá 4, 4 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 16, 16 por 2 dá 32, 32 por 2 dá 64, 64 por 2 dá 128. E de acordo com essa numeração aí, você pode converter um número normal, ou um número binário, em um número normal. Deixa eu colocar aqui só para você ver. Ó. Se eu tiver aqui 0, 0, 1, 0,
1, 0, 1, 1. Que número é esse? Que número natural seria esse aí? Que número... Essa numeração binária seria convertida em que número? Olha aqui, tranquilo, ó. Onde tem zero é inativo, então você não conta. Onde tem zero é inativo. E onde tem 1 é ativo. Então, veja aqui, tem 32, mais tem 1 aqui, mais 8, mais tem o 2 aqui que está com o número 1, mais 2, e tem aqui o 1, mais 1. Que número seria esse? Só é somar. Ok? 32 mais 8 mais 2 mais 1. Isso aqui daria 43. Ok? Essa é a sequência que vai aparecer, que o seu computador vai entender lá como 43. Aí, se você quiser transformar, quiser um número, qualquer número aí, só que escrito em binário. Vamos pegar aqui o número 13. Número 13, como é que ficaria? Você vai começar do maior possível. Qual é o maior? O 8, né? Porque 16 já passou de 13. Então, o 8 vai ser 1, ok? Depois do 8, qual é o que eu posso colocar? Mais 4, dá 12. Depois, aqui, mais 1, dá 13. Então, veja, o resto vai ser tudo inativo. Ó. Tudo inativo. Então, na linguagem binária, o número 13 é escrito dessa forma, ok? É escrito dessa forma. Já já a gente vai ver uma questão que fala sobre isso, ok? Tranquilo aí. Vamos pegar mais um número, o número 132. Aí, como é que eu escrevi? 132, vou botar aqui de novo. Como é que ficaria esse número em linguagem binária? Pega aqui o 128. Não posso botar o 64, porque passa quando soma, o 32 passa, o 16 passa, o 8 passa. 1, 132, ou 4, 182, 128, mais 4, 132. Acabou. O resto é tudo zero. Ok? Então, na linguagem binária, o número 132 é escrito dessa forma. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ok? É assim. A gente vai fazer uma questão de soma desses números já já. Let's go. As unidades de medida do computador. Ó, um byte, ele é formado por 8 bits. Por exemplo, um caractere, uma letra, quando você digita uma letra no seu computador, você está digitando ali 8 bits, ok? Que é um byte. Aí tem kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, byte. E esse número aqui, esse nome aqui na frente, vai ser 124. Quando eu falo, quando eu falo aqui 1 kilobyte, ok? 1 kilobyte é a mesma coisa que eu dizer 124 bytes, ok? Quando eu falo 1 megabyte, é a mesma coisa que eu dizer 124, não, desculpa, 1024. Mesma coisa que eu dizer 1024 kilobyte, tá vendo? Quando eu falo 1 gigabyte, é a mesma coisa que eu dizer 1024 megabyte. Então, a sequência vai ser quilo, mega, giga, tera. Essa sequência aí que você tem que lembrar. Quilo, mega, giga, tera. Ok? Que alguns, para lembrar disso, fala o seguinte: Kaká marcou o gol do título. Quilo, mega, giga, tera. Kaká marcou o gol do título. E aí você pode converter de mega para giga, de giga para mega, e é bem tranquilo de fazer essa conversão, ok? Sempre é você pensar assim, olha, quem é o maior? O maior de todos aqui é o tera, né? Então, ó, do maior para o menor, do tera para o giga, você vai multiplicar por 1024. Então, se você tem 1 tera, você tem 1024 gigabytes, ok? Do tera
para o giga, ok? Você multiplica por 1024. Do giga para o mega, você multiplica por 1024. Então, 1 giga é 1024 megabytes. Do mega para o quilo, você multiplica por 1024. Então, 1 mega é 1024 kilobytes, ok? E do kilobyte para o byte, você multiplica por 1024. Ou seja, 1 kilobyte tem 1024 bytes. Para você fazer essa conversão. Se indo é multiplicando do maior para o menor, o contrário vai ser dividindo. Se você tiver, por exemplo, de giga para terabyte, voltando aqui, aí você vai ter que dividir por 1024, ok? Então, do maior para o menor, descendo aí, se você lembrar dessa escala, Kaká marcou o gol do título, subindo vai ser multiplicando por 1024, descendo vai ser multiplicando por, ou vai ser dividindo por 1024, ok? Se você pegar aqui, ó, se você pegar aqui, bit é a contração do termo binary digit, que é a unidade básica de informação no sistema binário de numeração. O bit é a menor quantidade de informação processada. Então, essa é a menor quantidade, o bit. O byte é a menor unidade vista pelo usuário. 1 byte é igual a 8 bits. Você, usuário, nós, usuários, vamos ver aqui o byte, não vamos ver o bit, ok? Cada byte armazena o equivalente a um caractere de nossa linguagem. Um caractere é uma letra, um símbolo que você usa aí. Cada byte, ok? Você digitou A, vai aparecer uma letra lá, e essa letra vai ter 8 bits, beleza? Que é um byte. Aí temos aqui, ó, os múltiplos do byte. O kilobyte, como 1 kilobyte é 1024 bytes, 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Se você pegar 2 elevado a 10, fizer na calculadora, vai dar 1024. O megabyte é 2 elevado a 20, que vai dar 1024 kilobytes, isso é 1.048.576 bytes. Aí isso é só lembrar. Kilobyte 2 elevado a 10, megabyte 2 elevado a 20, gigabyte 2 elevado a 30 e terabyte 2 elevado a 40. O importante é você aprender a fazer essas conversões, ok? Porque cai direto. Olha esse exemplo aí, ó. 2 gigas equivale a quantos megabytes? 2 gigabytes equivale a quantos megabytes? Aí você vai lembrar, Kaká marcou o gol do título. Você está pegando aqui, transformando de giga para mega, de baixo para cima. De baixo para cima. Está subindo. Quando você sobe, lembra? Você multiplica por 1024, ok? Então, se tem 2 gigas, vai ser 2 gigas, 2 vezes 1024. Isso aqui dá 2048 megabytes, ok? Então, é o que está sendo feito aqui, ó. Megabyte está um degrau acima de gigabyte na escala. Subindo na escala, nós multiplicamos o valor a ser convertido por 1024. O valor a ser convertido é 2 vezes 1024, que dá 2048 megabytes. Agora, se você tem 512 megabytes e quer transformar para giga, o que é que você faz de novo? Kaká marcou o gol do título. Kaká marcou o gol do título. Agora você está transformando de megabyte para gigabyte. Você vai pegar daqui para baixo. Descendo, ao invés de você multiplicar por 1024, você divide por 1024, ok? Então, você vai ter 512 dividido por 1024. E isso aqui, 512 dividido por 1024, isso aqui dá 0,5 gigabytes,
ok? Então, toda vez que você estiver descendo, aí você vai dividir por 1024, ok? É assim que se faz. Essas conversões são bem cobradas, ok? São bem cobradas nas questões de concurso. Vamos para a próxima. Unidades de medida do computador. É a parte do computador, acho que isso aqui acabou copiando. Aqui nós estamos falando da placa-mãe. Isso aqui é a placa-mãe, ok? É a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador. Ou seja, é o processador, ou seja, processador com memória RAM, disco rígido, placa gráfica, entre outros. Então, o que é que a placa-mãe faz? Ela conecta tudo. Ela conecta tudo, todos os hardwares do computador. Além de permitir o tráfego de informação, a placa também alimenta alguns periféricos com a energia elétrica que recebe da fonte de alimentação. Então, a placa-mãe, ela serve justamente para conectar esses componentes, esses hardwares do computador, e ela ainda fornece energia para o funcionamento do computador, que vem por meio da fonte, ok? Da fonte de alimentação, que é aquele lugar onde você conecta o cabo de força, ok? Então, a placa-mãe é como... Por isso que é chamada de mãe, porque tudo está ali, ok? Está ali a memória, está ali conectado o processador, o HD, tudo conectado. Quando queima a placa-mãe, o que é que acontece? Existe uma falha nessa comunicação e aí o computador não funciona. Beleza? Então, vamos mais. Placa-mãe tem aqui alguns tipos. O tipo AT, que é um tipo antigo, em desuso, que possuía espaço interno reduzido, que provocava superaquecimento. O computador tem uma coisa chamada cooler. Esse cooler serve justamente para resfriar, é um ventiladorzinho que fica. Tanto é que não é recomendado você usar, por exemplo, o notebook em cima da cama, porque em cima da cama ele vai abafar e não vai entrar ar. E aí o computador acaba superaquecendo, e aí superaquecendo acaba queimando aí as peças do seu computador, ok? Então, essa placa T tinha esse problema que provocava o superaquecimento. Com o padrão AT, é necessário desligar o computador pelo sistema operacional, aguardar um aviso de que o computador já pode ser desligado e clicar no botão Power, né? Presente na parte frontal do gabinete. Isso naqueles computadores grandes, né? Somente assim o equipamento é desligado. Isso se deve a uma limitação das fontes AT, que não foram projetadas para fazer o uso de recursos de desligamento automático. Já as placas do tipo ATX, trata-se do padrão aperfeiçoado, padrão AT aperfeiçoado. Tem maior espaço interno, maior ventilação. Diferente do modelo AT, a placa ATX alimentada por uma fonte ATX realiza o desligamento automático através do comando dado pelo sistema operacional. Não precisa apertar no botão para desligar na placa-mãe do tipo ATX. Você vai lá, iniciar, desligar o computador, desligou, acabou. Não precisa apertar em botão nenhum, ok? Então, se tiver uma pergunta relacionada à placa-mãe, depende do concurso, isso só mais em concurso mais aprofundado, mas a placa-mãe mais atual, aperfeiçoada, é a ATX, ok? Slots de expansão são conectores, esses conectores aqui, esses slots, ó, esses conectores aqui, encontrados na placa-mãe. Neles são encaixados placa de rede, de som, de vídeo, memórias. Os encaixes específicos para o processador recebem o nome de socket, ou socket, né? Há ainda outros tipos de slots, como PCI, PCI Express e AGP. Barramento, isso aqui é tudo da placa-mãe, viu? É o conjunto de linhas de comunicação. Pode ser um condutor elétrico ou fibra óptica, que permite a interligação dos dispositivos de um sistema de computação. É como se fossem as vias, os caminhos por onde passam os dados. Essas vias, esses barramentos, têm uma largura de banda, logo podemos ter barramentos que trafegam mais dados que outros. Talvez 16 bits de uma só vez, ou 32 ou 64 bits, que é o mais atual. Esses barramentos são esses caminhos que os dados passam
para ser processados no computador, ok? Chipset. Chipset é um dos principais componentes lógicos da placa-mãe, o chipset. Podemos dizer que ele controla a comunicação ou tráfego dos dados que circulam pelos barramentos da placa-mãe. Nosso guardinha de trânsito divide-se em ponte norte, que é o controlador de memória de alta velocidade, e ponte sul, que é o controlador de periféricos de baixa velocidade. A ponte norte faz a comunicação do processador com as memórias e, em outros casos, com o barramento de alta velocidade, AGP e PCI Express. Então, esse chipset serve para quê? Serve para controlar a comunicação, o tráfego de dados que circulam nos barramentos da placa-mãe, beleza? Vamos à parte cerebral, a parte central do computador, que é o processador. O processador chamado de CPU, né? CPU não é aquele gabinete que fica fora do computador, não. Ali é o gabinete. A CPU é essa coisinha aqui pequenininha, mas que é a memória, o cérebro do computador, que consegue processar. Temos aí os tipos, ó, Intel i3, Core i3, Core i7, Core i5. Temos também os processadores da AMD, o Ryzen, acho que é Ryzen que fala, 5, 7, 9. E já tem o Intel Core i9. Quanto maior o número, maior aí a velocidade de processamento desses processadores, ok? Então, o i9 é muito mais veloz do que o i7, do que o i5. Podemos comparar a CPU com o cérebro do computador, porque ele é responsável por processar as informações e gerar um resultado. Composto por vários registradores, são memórias velozes, que registram todo o processo e trabalham com finalidades específicas. O CPU ele é composto por essas memórias velozes, que são os registradores. Após um processo ser registrado e contado, ele será calculado pela ULA, ou UALA. Aqui está falando, ó, ULA é unidade lógica aritmética, que são as instruções lógicas e matemáticas do computador. Primeiro passa pelo registrador, que é a memória veloz, a contador de tarefas. Vai para a ULA, que é a unidade lógica, e por fim vai para o C, que é a unidade de controle de fluxo. Então, é esse processo que vai passar. O processador é o dispositivo mais rápido do computador, mas ele necessita de informações provenientes da memória, que, por sua vez, é muito mais lenta do que o processador. Dessa forma, para que o processador não perca muito tempo ficando ocioso, foi inserida uma memória menor dentro do processador e que trabalhe a uma velocidade mais próxima da CPU, ou equivalente. Esta é a cache do processador. Podemos considerar a cache pequena em comparação com a memória RAM, porém muito mais rápida, conseguindo operar hoje a mesma velocidade do processador. Então, veja, o processador é muito rápido, só que ele precisa pegar a informação lá na memória do computador, na memória RAM, ok? Aí, para que esse computador não fique tão ocioso, para que o processador não fique tão ocioso, foi inserida aqui uma memória menor dentro do processador, que é chamada memória cache ou memória cache, ok? Essa memória cache vai auxiliar o computador, ou vai auxiliar a CPU, o processador, para que ele trabalhe mais rapidamente. Essa memória cache é uma memória extremamente rápida, extremamente veloz, ok? Podemos considerar a cache pequena em comparação com a memória RAM, porém muito mais rápida. Então, a cache, memória cache ou cache, ela é muito rápida. E tem alguns tipos de memória cache, que é a L1, que é a mais veloz, L2 e L3. A L3 é a mais lenta. Esse L1 é a distância entre o processador e a memória. Então,
Quanto mais próximo, mais rápido vai ser aí a velocidade dessa memória, beleza? Então, se você quer alta performance, pegue uma memória cache ou cache do tipo L1, ok? Então, qual é a memória que auxilia o computador ou o processador para que ele não fique ocioso? Memória cache ou memória cache. Memória de grande velocidade localizada nos processadores, que é a memória cache. Serve para guardar os dados mais frequentes usados pelo processador. Quanto maior a quantidade de memória cache de um processador, maior a velocidade e o desempenho do computador, chamada pelas bancas de memória intermediária. A memória cache tem por finalidade aumentar a velocidade de recuperação de uma informação necessária ao processador, diminuindo assim o seu tempo ociosamente. Então, é assim, como se o computador tivesse que pegar a informação, e aí aquela memória cache, ela já guarda aquela informação. Em vez dele ter que ir lá na memória RAM, a memória cache já fornece para ele. Então, quanto mais rápida essa memória cache, mais veloz. Quanto maior a quantidade dessa memória cache, mais veloz vai ser aí o processador do computador, ok? A arquitetura do processador. Podemos dividir as tecnologias de hardware em arquiteturas x86 dos tipos 36 bits e 64 bits. Essa divisão se baseia na forma como o sistema processa as informações, ou seja, a quantidade de informação simultânea que o processador opera. Processadores com 64 bits são os mais modernos atualmente e pode ser visto pelo usuário quando é feita a compra, quando aparece o termo Core. A tecnologia Core significa que o computador possui mais de um núcleo e assim consegue rodar mais rápido as informações. Então, temos os computadores com CPU 32 bits e 64 bits. Os de 32 bits só conseguem executar sistemas de 32 bits e reconhecem no máximo 4 GB de memória RAM. Já os de 64 executam sistemas operacionais tanto de 32 quanto de 64 e que reconhecem memórias acima de 4 GB de memória RAM, ok? Essa memória RAM é a memória que vai trazer agilidade aí para o computador, beleza? O computador é a memória principal do computador. Detalhe, podemos ter o CPU com arquitetura de 64 bits e instalar um sistema operacional de 32. Tanto de 32 como 64. Mas se você tiver um CPU com 32 bits, ele não vai conseguir funcionar com um sistema operacional de 64. Ok? Esse é o detalhe. Principais características aí do processador. Linguagem binária, 01. Resolve cálculos matemáticos e toma decisões. A CPU é encarregada de buscar as instruções e dados na memória, executar as instruções e então armazenar os valores resultados de volta na memória. As subunidades aqui da CPU. O C, unidade de controle, transporta o fluxo de dados, é responsável pela tarefa de controle das ações a serem realizadas pelo computador, comandando todos os outros componentes e o fluxo de dados dentro do computador. Tem a ULA, que é a unidade lógica aritmética, realiza as instruções lógicas, matemáticas e os desvios de rotina, e os registradores, que armazena temporariamente os registros da tarefa realizada. Então, os dados vêm pelos registradores, passa pela ULA e vai para o C, para a unidade de controle. Ok? Vamos para mais. Velocidade dos processos. Então, temos aqui alguns termos, vai cair até uma questão sobre isso. Velocidade dos processos. Clock é um dispositivo interno que gera pulsos elétricos. A quantidade de pulsos define a frequência interna de trabalho do processador, medida em Hertz, ciclo por segundo. A frequência indica a quantidade de operações por segundo que o processador é capaz de executar. Veja que a frequência indica isso, ó. Quantidade de operações por segundo que o computador é capaz de executar.
Atualmente, os processadores estão na casa dos bilhões de operações por segundo, que no caso é gigahertz, ok? A frequência dada em hertz, megahertz ou gigahertz. 2,5 gigahertz é bilhões de operações por segundo. Nesse caso, 2 bilhões e 500 milhões de ciclos por segundo. Então, quando tem um computador lá que a frequência é 2,5 gigahertz, 2 bilhões e 500 milhões de operações ou de ciclos por segundo, ok? Isso é o clock, que é o dispositivo interno que mede esses pulsos elétricos. Quanto mais pulso elétrico, maior a frequência do processador, mais operações por segundo ele consegue realizar. Só que tem esse termo aqui, ó, overclock. Peraí. Que é o overclock. Se o clock é o pulso gerado por segundo dado em gigahertz, o overclock, não sei se pronuncia desse modo, define-se como forçar o clock, aumentando a potência do clock. Um processador com 2,5 GHz em overclock teria velocidade de 3 GHz. Por exemplo, seria a mesma coisa que de comprar um carro que roda 120 km por hora e forçá-lo a rodar 140 ou 160. Então, esse overclock significa isso, forçar, aumentar a frequência de pulsos aí que o processador ele pode executar, ok? Isso trará prejuízo futuro. Se você força demais, vai acabar prejudicando. Turbo Boost é uma tecnologia implementada pela Intel em certos modelos de sua CPU, incluindo o Core i5, Core i7 e o novo Core i9. O Turbo Boost permite o aumento dinâmico da velocidade de clock da CPU quando necessário. O Turbo Boost é ativo quando o sistema operacional requer o maior desempenho possível do processador. Tal desempenho é controlado diretamente no processador, sendo, portanto, desnecessário qualquer software ou drive para que esta nova tecnologia, para adicionais para essa nova tecnologia. Esse processamento dos processadores da família AMD é conhecido como Turbo Core. Então, o que é o Turbo Boost? Turbo Boost é uma tecnologia que permite o aumento dinâmico. Se o computador precisa, se o computador está precisando de maior desempenho, aí ele aumenta o potencial, ok? Ele aumenta o potencial. Isso automaticamente pelo próprio sistema operacional. Ele aumenta o desempenho. Se ele não está precisando, então não vai aumentar o desempenho tanto. Então, este é chamado de Turbo Boost, que é para os Intel. No caso da AMD, é Turbo Core, ok? Vamos mais. Aqui nós temos as memórias. Temos a memória aqui, memória secundária, memórias auxiliares ou memória de massa. Essas têm maior capacidade de armazenamento, mas são mais lentas. Temos a memória principal, temos uma memória cache e os registradores. De baixo para cima, aumenta o preço e a velocidade. Os mais velozes aqui, registradores. Ó. Memória cache, muito veloz também. Agora, de cima para baixo, vai diminuindo a velocidade e vai aumentando a capacidade de armazenamento. Ok? E o preço vai sendo... Os mais velozes são os mais caros, né? Então, os registradores aqui são as memórias mais caras. Beleza? Vamos lá, memória RAM. O que é memória RAM, que tanto é falado? Memória RAM é uma memória volátil. Justamente por isso é temporária. Ou seja, a memória volátil, se você desliga o computador, se ele desligou, acabou, não tem aquelas informações ali são perdidas. Todas as informações, ó,
perde todas as informações armazenadas dentro dela quando há falta de energia. Acabou a energia, acabou a informação dentro dela. Exatamente por isso, quando ocorre um desligamento abrupto do PC, em alguns casos, perdemos os trabalhos em edição. A RAM possui frequência, velocidade em MHz, e hoje em altas capacidades, e pode ser expansível aumentando a capacidade aumentando sua capacidade, né? Se você pode acrescentar a memória RAM ao computador. Essa memória é uma memória de leitura e escrita, volátil, expansível, concentra todos os programas em execução. Se você abre vários programas... Eita, está travando no programa, né? Se você abre vários programas, o computador começa a travar. Isso é porque a memória RAM não está aguentando fazer esse processamento todo, ok? Mecanismo de apagamento de forma elétrica carrega o sistema operacional. Então, a memória RAM, ela pode ser do tipo DRAM, que é chamada dinâmica. A DRAM é uma memória mais lenta, porque ela precisa de atualização constante. Temos a SRAM, que é a memória mais rápida, que é estática. Esse S vem de estática. Ela é mais rápida, porque, como ela é estática, ela não precisa de atualização constante. A VRAM é a memória direcionada aí ao sistema de vídeo, ok? As memórias do tipo cache da CPU, elas são SRAM. São memórias estáticas e são rápidas, velozes, ok? Então, quando diz aqui SRAM é memória cache, porque a memória cache ou cache, né, mesma coisa, da CPU, ela é estática, ela não precisa de atualização constante. Isso faz com que ela seja mais rápida, ok? Por isso que a memória cache ou cache é a memória rápida, beleza? DDR, o que é isso? É o tipo de memória alocada à placa-mãe. Estamos hoje utilizando a memória RAM do tipo DDR3. Nos computadores atuais, sendo que já se encontra o modelo DDR4 no mercado. Esses modelos de memória influenciam a sua frequência, que encontramos em média de 1.666 MHz. Essa frequência opera com milhões de informações por segundo e determina a agilidade do processo do computador. Além da frequência, a memória possui uma capacidade que hoje temos, 2 GB, 4 GB como padrão. Como essa memória pode ser expandida, poderemos ter um computador com mais de uma memória RAM. Assim, pode ser utilizada uma memória de 2 mais 4 GB e assim chegar a 6 GB. Mas existem memórias ainda maiores que podem ser utilizadas tanto para computadores pessoais como para estações de trabalho chamadas workstation. Nesses casos, podemos utilizar memórias de 16, 32 ou mais. Então, a gente vê o tipo de memória utilizada hoje é DDR3, a memória RAM DDR3. Antigamente era DDR1, DDR2, hoje é DDR3. E existem alguns modelos DDR4. Esse é o modelo da memória, ok? As memórias padrões, 2 GB, 4 GB. Vê que ela é 6 GB aqui, porque você pegou uma de 2 e uma de 4. Não tem memória de 6 GB, mas você pode acoplar mais de uma memória e somar, né? 2 GB mais 4 GB. Então, aí é a memória RAM. Beleza? Qual é o tipo comum de memória RAM? Tipo DDR3. Bom, e a memória ROM? Assim, essa memória ROM, assim como a memória RAM, ela é indispensável para a utilização do computador. Mas a grande característica dela é ser somente leitura. É uma memória de inicialização. Sendo assim, o conteúdo dentro da ROM sempre estará presente. Você pode, ela não é uma memória volátil, ela é não volátil. Por que não volátil? Porque pode desligar da tomada, ela continua funcionando, a informação continua lá. Então, ó, sendo assim, o conteúdo dentro da ROM sempre estará lá, fazendo esta memória ser de natureza não volátil. Deixa eu apagar aqui e destacar que ela é não volátil. Assim,
o conteúdo dele não será apagado mesmo que não haja mais energia. Essa memória pode ser atualizada, mas a atualização errada pode danificar por completo o computador. A ROM é de natureza instalada de fábrica na placa-mãe. A memória ROM é responsável isso aqui é importante, pela inicialização do computador, ok? Ela já vem nativa na placa-mãe e possui 3 firmwares. Eu não sei falar esse nome. Firmwares, que é o software pré-programado. Ou é firmwares, eu acho que é assim que fala. Que é o setup, onde tem a configuração do hardware, lá onde você pode iniciar para fazer formatação, a BIOS, que verifica o hardware, e o POST, que é o Power on Self-Test, o processo realizado após os BIOS para testagem final, ou seja, ele vai testar se os hardwares estão funcionando direitinho. Então, para que serve a memória ROM? Para inicialização. É volátil? Não é volátil. Ela já vem instalada em fábrica e mesmo se você tirar da tomada, as informações ali, elas continuam ali. Tem ela possui 3 softwares pré-programados: Setup, BIOS e POST, ok? Memóriazinha de inicialização. Quais são as memórias aí volátil e não volátil? Vamos resumo. Volátil requer energia para armazenamento. Memória RAM, cachê e registradores. RAM, cachê e registradores, desligou, acabou. Não volátil, não requer energia para armazenamento. ROM, HD, SSD, pendrive, CD, essas são memórias não voláteis, ok? E aqui a gente tem a comparação aqui entre o HD e o SSD, que são memórias que armazenam de forma permanente, ou seja, são não voláteis, HD e SSD. São as chamadas memórias secundárias, auxiliar ou IMAX. Isso significa que elas permitem armazenar os dados e mantêm armazenados mesmo quando não são alimentadas por energia. HD, CD, pendrive. Esse tipo de armazenamento aqui é HD, SATA e o SSD, que é flash. Aqui é um disco rígido, aqui é um estado sólido. Bom, qual a diferença? A velocidade. A memória, o HD ele tem maior capacidade e menor custo. Já o SSD, ele tem maior velocidade, maior resistência, menor consumo e tem uma tecnologia elétrica. O HD ele é mais lento do que o SSD. O HD ele tem um funcionamento mecânico. Já o SSD tem um funcionamento que não tem parte mecânica, não dá defeito na parte mecânica, porque não tem. É todo ele digitalizado, ok? Então, ele é eletrônico, entendendo? O SSD é eletrônico. Inclusive, é uma dica pegar o HD e trocar por um SSD, porque se seu computador é lento, o meu estava horrível, lento demais. HD de 500 GB, peguei, tirei o HD e coloquei um SSD. O SSD tornou o computador bem mais veloz, ok? Então é importante sabermos sobre isso. Temos aqui alguns outros tipos, como tipos de CDs e DVDs, CD-ROM, um CD de leitura, disco somente de leitura, não permite gravação. CDR, ele é gravável, mas apenas por uma vez no local, não pode regravar. CDRW permite várias regravações, inclusive no mesmo local. DVD-R, gravável, só uma vez, e DVD-RW permite várias gravações, inclusive no mesmo lugar. Quanto é que você consegue armazenar em um CD, CD comum, CD-ROM? Até 700 megabytes.
um CD que regrava, CD-ROM SD que regrava 700 megabytes. Um DVD, 400, ou 4,7 gigabytes. Temos aqui um Blu-ray, 25, e pendrive, que tem essa tecnologia plug and play, que é plugou, pegou, ele vai ter as gigas, 8 gigas, 10 gigas, tem pendrive de vários gigas, vários tamanhos, ok? Então, ó, agora a gente vai falar aqui do USB, tecnologia USB. USB tem essa tecnologia Hot Swap, que é troca quente, troca de hardware sem necessidade de desligar o PC. Então, você não precisa desligar o PC para conectar o pendrive USB, uma coisa com USB, não precisa desligar e ligar de novo. E tem essa tecnologia também, Plug and Play, que é plugou, pegou. Instalação automática. Não precisa instalar nenhum drive, nenhum aplicativo, nada. Colocou no USB, plugou, pegou. Pendrive, memória USB flash drive. Além da portabilidade, tem a facilidade de ser um plug and play, connect e use. E um hot swap, capacidade de ser removido sem a necessidade de desligar o micro. A memória USB flash drive, ou pendrive, como é mais conhecido, é um dispositivo de armazenamento constituído por uma memória flash. Ok? Então, é isso aí. Temos USB. Hoje em dia, a gente divide só nesses dois aqui. 2.0 e 3.0. Qual é a diferença? A quantidade de informação que você consegue passar por segundo. O 2.0, 60 megabytes de informação por segundo. O 3.0, 600 megabytes de informação por segundo. Ok? Então, o 3.0 consegue passar mais informações do que o 2.0. É mais rápido. Periféricos. Existem, como eu falei, os dispositivos ou periféricos podem ser de entrada ou de saída. Os periféricos conectados ao computador, eles enviam e ou recebem dados. Esses periféricos podem ser classificados como entrada, saída, e também tem os que são de entrada e de saída ao mesmo tempo. Os dispositivos de entrada, eles fazem o quê? Eles enviam as informações ao computador, que é o teclado, o mouse, o webcam, vai botar a sua cara, o scanner, o microfone, o leitor de código de barra, o lápis óptico, que é isso que eu estou usando, o joystick, tudo isso você está passando informação para o computador. Os dispositivos de saída, o computador envia a informação para o usuário, como o monitor, a impressora, o fone. E tem alguns dispositivos que são híbridos, que tanto o computador passa informação para o usuário, como o usuário passa informação para o computador, que no caso aqui o modem, a tela touchscreen, as impressoras multifuncional, que além de imprimir, digitaliza, CD, DVD, disquete, que não é usado mais, e o cartão de memória. Então, esses são dispositivos híbridos. Impressora multifuncional, por exemplo. Se for impressora que só imprime, essa não é híbrida, ela é só de saída de informação. Mas se for uma impressora que imprime e digitaliza, ou que escaneia, aí ela vai ser uma multifuncional, vai ser um dispositivo híbrido de entrada e de saída. Aí temos aqui só um complemento do que eu disse. Dispositivos de entrada, é necessário ser apenas de entrada de dados, teclado, mouse, webcam, o microfone, scanner, joystick. Saída, é necessário ser apenas de saída de dados, monitor, caixa de som, fone de ouvido, impressora. A impressora do tipo matricial, a laser, jato de tinta térmica. Se for impressora do tipo multifuncional, essa não. Essa vai ser do tipo entrada e saída, que é híbrido, ok? E os híbridos aqui, justamente essas que tanto são entradas como são saídas. Alguns kits multimídias, impressoras multifuncionais, touchscreen e etc. Beleza?
Então é isso, vamos agora responder algumas questões aqui para ver como é que vocês estão. Nessas questões virão novas informações. Diga a você, informática é uma grande gama de informação que a gente não está ligado, né? São coisas novas. Parece que é muito difícil, mas depois você vai aprendendo. Eu aprendi isso hoje. Isso aqui que eu estou mostrando para você. Não, eu dei uma lida um outro dia, estava estudando mais, já tinha visto algumas aulas, mas hoje que eu fui entender isso aqui melhor, ler, e estou passando para vocês. Então, aos poucos a gente vai entendendo, ok? E essa, para mim, é a melhor maneira de aprender, é transmitindo, ok? Sobre as configurações desse computador, é correto afirmar. Olha aqui o computador. Notebook com Windows 7, Intel Core i5, HD de 1 TB, 540, 5.400 RPM, 24 GB de SSD, 8 GB de memória RAM. Aí vamos às alternativas. A memória RAM, onde os dados são armazenados e mantidos quando se desliga o computador. Aí aqui você já para e já marca que isso está errado, que a memória RAM é uma memória volátil. Os dados delas não são mantidos quando o computador desliga, ok? É uma memória volátil. E é de 8 GB mesmo. Esse 8 GB aqui é da memória RAM, que é a memória principal. Mas o problema aqui dessa questão é que ele está dizendo que os dados são mantidos, não são mantidos. O local de armazenamento não volátil, ou seja, não perde as informações quando você desliga o computador, possui 1 TB. Isso, olha aqui, HD, que é uma memória não volátil, de 1 TB, além de 24 GB para armazenamento de mais veloz, 24 GB de SSD. Esse computador veio com HD e com SSD de 24 GB. E é uma memória de armazenamento também, só que mais veloz. Lembre que o SSD é uma memória eletrônica, o HD é uma memória mecânica, ok? Então, esse é o item maravilhoso aqui, corretíssimo, letra B, ok? O processador possui 5 núcleos. Como isso pode processar 5 instruções ao mesmo tempo? Então, aqui, o i5, o processador, ó, ele possui 2 a 4 núcleos, não possui 5 núcleos, ok? O i5, ele possui 2 a 4 núcleos. Não, e processa um monte de informação aí por segundo, não, essa aí. A letra D é meio estranha, que eu fiquei meio na dúvida. As interfaces permitem a leitura e a gravação de dados de mídia e DVD. Fiquei meio na dúvida aqui sobre essa letra D, mas como a letra B, que é a correta, não influenciou em nada. A placa de vídeo armazena, veja, a placa de vídeo não armazena, ela não armazena até 1 GB. A placa de vídeo ela é usada para renderizar, ou seja, para processar memórias ali, para auxiliar no processamento das imagens, da parte de vídeo. Por exemplo, você quer um jogo que seja tem um gráfico alto, você tem que ter uma boa placa de vídeo, ok? Então, o gabarito aí, a torcidazinha aqui já tem uma hora falando, o gabarito aí, a letra B, disco rígido aí, possui 1 TB, ok? Mais uma questão, uma escola recebeu uma impressora Braille nova. No momento da sua instalação, verificou-se que a escola dispunha apenas de um computador com as seguintes conexões: 2 entradas USB 2.0, entrada 3.0, entrada de HDMI, entrada VGA, uma entrada para cartão de memória. Para que a impressora funcione corretamente com esse notebook é necessário. Veja, como é que você conecta uma impressora? A impressora ela é conectada aqui pelo USB. Conectas a impressora por meio de um cabo USB ou um cabo conversor da porta paralela serial para USB. Tem os computadores no notebook que são mais antigos, aí tem umas portazinhas diferentes que você consegue, parece com VGA, parece, mas não é. Você consegue colocar ali
um conector, um adaptador, que converte para o USB. Então, as impressoras atuais, modernas, novas, como está dizendo aqui, nova, elas são usadas aí por meio do USB. Não é com a impressa instalar hardware. Hardware é uma peça. Como é que você instala uma peça? VGA também é para transmissão de imagem de baixa qualidade. HDMI é para transmissão de imagem de alta qualidade. Então, a gabarita aqui é a letra A, que você tem que conectar aí pelo USB, ok? Atualmente, a porta USB é usada para conexão de periféricos, dentre eles a impressora. O HDMI é para vídeos de alta resolução, a VGA para vídeos de baixa resolução. Cartões de memória são usados para expansão de capacidade de armazenamento. Portanto, as opções disponíveis no computador recaem sobre as portas USB, ok? É a única forma aí. E aqui a diferença do USB 2.0 para o USB 3.0 que é citado aqui. Nas questões, a gente estuda também, a gente aprende novas informações. Uma das principais diferenças entre essas duas versões é a Full Duplex, ou seja, no modo de transmitir e receber dados de memória simultânea. Enquanto o USB 2.0 permite apenas enviar ou receber dados, a versão 3.0 faz ambas ao mesmo tempo. As novas portas também consomem menor eletricidade e são mais eficientes, energicamente eficientes. Além disso, o novo padrão atinge velocidade cerca de 10 vezes maior que a do seu anterior, o antecessor, que é o 2.0. Oferece taxa de transferência de 480 megabytes bits por segundo, ok? Megabits por segundo. Como a gente viu aqui, ó, 480, 4,8 gigabits por segundo, lá 480, que dá a mesma coisa. Quando você converte, daria a mesma coisa. Ok? Então, mas a ideia é, o computador, o USB 3.0 é mais rápido, permite tanto a entrada, o envio, quanto o recebimento de dados ao mesmo tempo. Mais uma questão aqui. Os dispositivos de entrada e saída do tipo caractere utilizam operações bufferizadas a fim de otimizar o desempenho da transferência de dados. Bom, nós não falamos sobre isso. Falamos de dispositivos de entrada e de saída, mas não falamos de dispositivos de entrada e de saída, nem caractere e bloco, que é o que a gente vai ver agora, e não falamos também de operações bufferizadas. Olha aqui, ó. Os dispositivos de entrada e saída, eles podem ser divididos em um dispositivo de bloco ou de caractere, ok? O de bloco armazena informações em blocos de tamanho fixo. É mais complexo, é um negócio... Ixi, eu tomei um choque agora. Maior, ok? Um bloco, algumas vezes chamado de registro físico, é uma sequência de bits ou bytes, normalmente contendo algum número completo de registros. Então, para você entender melhor, ficar mais fácil, o bloco ele armazena informações mais completas, ok? E já os caracteres incluem dispositivos que enviam e recebem sequências de caracteres, não considerando estruturas em blocos, são mais simples, ok? Blocos, estruturas de dispositivos em blocos são mais complexos, caracteres mais simples. Quais são os exemplos dos dispositivos de bloco? São dispositivos de armazenamento. HD, CD-ROM, pendrive e disquete. Disquete nem usa mais. Já os dispositivos de caractere, impressora, teclado, mouse, placa de rede. Aí, agora vamos ver qual é o que vai precisar de uma otimização. Olha o que a questão está dizendo, ó. Otimizar o desempenho. Qual é o mais complexo? É o em bloco. Os dispositivos em bloco, ok? Então, ó, os dispositivos de caractere utilizam operações de entrada e saídas não bufferizadas. Por quê? Porque são mais simples. E já os dispositivos de bloco, em geral, utilizam operações de entrada e saída bufferizadas. Por quê? Porque são mais complexas. Um buffer
é uma pequena área de memória ultra rápida usada para melhorar a velocidade de acesso a um determinado dispositivo, encontrada em HDs, gravadores e CDs ou modems. Veja, então existe dispositivo em bloco e caractere. Qual o mais complexo? Em bloco. Os blocos utilizam essas operações bufferizadas, que melhoram a velocidade de acesso. Já os caracteres, que são mais simples, não utilizam, porque não precisa, porque são processos mais simples. Então, como a questão está falando aqui que os dispositivos de entrada e saída do tipo caractere utilizam bufferizadas, operações bufferizadas, está errado. Ok? O certo seria os em bloco, beleza? Então, esse aqui, o item está errado. Se ficou claro aí, mas é isso. Quando um sistema usa um canal de acesso, deixa eu tirar isso aqui, de acesso direto à memória, DMA, a CPU inicia a transferência, mas não a executa. Veja, a DMA é esse acesso direto à memória. Permite que os periféricos transmitam dados diretamente para a memória, poupando assim o processador de mais esta tarefa. Ok. Logo, não usa o processador, pois age diretamente na memória. Então, como age diretamente na memória, a CPU inicia a transferência, mas não a executa. Então, esse gabarito aqui está, letra A, C de certo, ok? Então, quando um sistema utiliza o processo de acesso direto à memória, a CPU só faz iniciar o processo, mas não executa a transferência. Agora, olhe essa. CD-ROM, pendrive e impressora são exemplos de dispositivos de entrada e de saída do tipo bloco. Lembre, bloco é o mais complexo, ok? Os dispositivos de entrada e saída do tipo bloco são HD, pendrive, CD. Impressora não é do tipo bloco, impressora é do tipo caractere, beleza? Então, o dispositivo de entrada e de saída pode ser dividido em bloco, caractere. Os dispositivos de bloco armazenam informações em bloco, tem como exemplo CD-ROM, pendrive, HD, SSD, ok? Já os dispositivos caractere não utiliza essa estrutura em blocos e tem como exemplo impressora. Como a questão falou que a impressora é um dispositivo que é um exemplo de dispositivo de entrada do tipo bloco, está errado, ok? Não é dispositivo de entrada e saída do tipo bloco, e sim do tipo caractere. Beleza? Nós já vimos isso anteriormente. A RAM, como uma de suas características, tem como uma de suas características o fato de ser uma memória não volátil. Então, vamos lá. Memória RAM é volátil ou não volátil? Quando você desliga o computador, a memória RAM para de funcionar? Para de funcionar. Então, a memória volátil. Isso aí já está errado, ok? Memória RAM é volátil, é temporária, armazena os dados enquanto o processamento é realizado. Se você desligou, perde o conteúdo ali. Agora, a memória ROM, que ela não é volátil, que é aquela memória de inicialização do computador. Essa 7 eu nem deixei a informação, porque ela é muito tranquila. Diz assim, existe impressora que pode ser instalada no computador por meio de conexão sem fio? Sim, claro que existe, né? Bluetooth, Wi-Fi, então isso aqui está certo. O funcionamento da impressora independe de cabo de alimentação. Veja, a impressora tem que botar na tomada para ela funcionar. Então, de modo geral, ela depende. Então, isso aqui está errado. Depende do cabo de força, ok? Depende do cabo de alimentação de energia. Tem que botar na tomada.
A forma de organização dos dados do disco rígido do computador é chamada de sistema de arquivos, como, por exemplo, NTFS e FAT32. Veja, na prática, o que é um sistema de arquivo? Um sistema de arquivo é um conjunto de estruturas lógicas feitas diretamente via software que permite o sistema operacional ter acesso e controlar os dados gravados no disco rígido, no HD, no SSD. Cada sistema operacional tem um tipo de sistema de arquivos. E no caso do Windows, que essa questão aqui não está aqui, mas ela fala do Windows, antes tinha o FAT16, esse sistema de arquivos, depois passou a ter o FAT32, e o mais moderno agora é o NTFS. Então, essa aqui está certo. Sistema de arquivos aqui, lembre, NTFS e FAT32 são do Windows, ok? 10. Essa questão aqui é muito boa, né? Parece difícil, mas é fácil. No sistema binário, a operação de adição desse número com esse número tem como resultado. Observa aqui. Que número é esse? E que número é esse? Vamos botar aqui. Primeiro esse aqui. Ó. Bota aqui, ó. Lembra que é 1, dobra. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Começa aqui, ó. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ok. Que número é esse? É só somar os ativos. Lembre que 0 é inativo. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 16 dá 19. 19 mais 128 dá 147, não é isso? 147. 19 mais 128, 147. Perfeito. Agora vamos, vou apagar tudo, vou deixar aqui o 147. Vamos a esse segundo número para ver quanto é. Esse aqui é 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Vamos ver que número é esse? 1. Só vou contar os que tem o número 1. 1 mais 8 dá 9. 9 com 32 dá 41. 41 com 64 dá 105. Mais 105. Isso aqui dá 252. Ok? 252. 12 vai a 1, 5 vai a 252. Isso, exatamente. 252. Então, essa soma dá 252. Como é que é o número 252 em código binário aí? O sistema binário. Lembre que é 252. 252. O que é que eu vou fazer? Pegar o maior número possível, 132. Bota aqui 1. Se eu somar 64, não passa ainda 252. Se eu somar mais 32, ainda não passa. Se eu somar mais 16, ainda não passa. Então, aqui vai ser 1 até não passar. Se eu somar aí, se eu somar mais 8, não passa. E se eu somar mais 4, dá exatamente 252. E esses dois aqui, como se eu somasse passaria, dá 0. Então, se ficar 128 mais 64, mais 32, mais 60, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, opa, mais 4 só, vai dar 256, ok? A gente viu que a soma desses, nós descobrimos primeiro qual é o valor desse, 147, o valor desse, 105, somamos, deu 252, e descobrimos aqui qual é o valor de 252 nessa sequência aqui binária. E isso dá a letra A, ok? Gabarito, letra A. Próximo. Isso aqui eu esqueci de botar. Quando conectado à interface de entrada e saída no computador, um dispositivo periférico que realiza a transferência dos dados, um bit de cada vez, utiliza transmissão. Então, temos aqui uns tipos de transmissão dos dispositivos periféricos.
síncrona, que é em tempo real, por exemplo, chats, bate-papo, em lote, que são envolvidos blocos de bits, e serial, que é o que a questão quer, que é o processo de enviar um bit de cada vez, que é o gabarito aqui, ok? Tem a paralela, que é um processo de enviar dados em que todos os bits de um símbolo são enviados juntos, e a assíncrona, que não é de tempo real, não há sincronia, ok? Exemplo, e-mail. Você envia, mas vai receber lá depois. Mais um aí que essa a gente já viu. Para aumentar a capacidade dos processadores Intel, além do padrão de fábrica, utiliza-se, lembra, do overclock, que ele serve basicamente para aumentar quando é basicamente um processo no qual velocidades específicas do computador pessoal são manualmente aumentadas, através de configurações e instruções diretas para o hardware. Então, o overclock é usado aí pela Intel para acelerar esse processo. Lembra que ele pode prejudicar o processador, o computador, ao longo do tempo, né? Se for usado muito. Em um computador que tenha um processador quadricore, ou seja, tem quatro, quatro núcleos, quase foge o nome. O número de processadores visualizado a partir do sistema operacional é, mas quadricore com recurso hyper-threading, que eu não sei falar esse nome. Esse recurso aqui, hyper-threading, ele serve para dobrar o número de processadores, o número de núcleos que vai aparecer no sistema operacional. Então, o processador é quadricore, significa que ele tem 4 núcleos físicos. Como ele implementa o recurso Hyper, então emula um processador virtual para cada um dos núcleos, totalizando 8 processadores visualizados pelo sistema operacional. Ok? Então, quando fala dual core, é porque tem 2 núcleos. Quadricore, 4 núcleos. Quanto mais núcleo, mais veloz é o processador. Para controlar o dispositivo de entrada ou saída de um computador, a fim de que seja possível interagir com eles, é correto o uso de... Veja, isso aqui, para você ter o funcionamento do som, teclado, funcionamento da câmera, tudo isso tem que ter os drives, tem que instalar os drives do computador. Os drives são elementos muito importantes do computador, eles são responsáveis por integrar a comunicação entre o sistema operacional e o determinado dispositivo. Por isso, devem sempre ser atualizados para que o desempenho do computador seja satisfatório. Então, para você controlar aqui os sistemas de entrada e saída no computador, você usa os drivers, ok? Dispositivo responsável por armazenar dados, mas que, diferentemente dos sistemas magnéticos, não possui partes móveis. Lembre, sistema magnético é HD, ok? Sistema elétrico é SSD. Não possui partes móveis. É constituído em torno do circuito integrado. Então, é o SSD. O SSD, Solid State Drive, recebe esse nome para diferenciar do HD, que são chamados de discos rígidos, já que não utiliza partes móveis, ou seja, não sofrem com possíveis falhas mecânicas. Lembre, o SSD é um sistema eletrônico, não é um sistema magnético, não possui partes físicas, logo é mais rápido, beleza? Então, aí gabarito SSD. Assinale a opção que representa o dispositivo de conexão que suporta, por meio de um único cabo, formatos de imagem de televisão de computador, incluindo resoluções padrão alta definição, HDMI. HDMI significa interface multimídia de alta definição. Para você ter uma ideia, atualmente é o sinal mais frequente usado para transmitir áudio e vídeo de alta definição através de um único cabo. O VGA
ele consegue transportar imagem, vídeo, imagens e áudio de baixa definição. Mas o HDMI, alta definição e 4K, ele consegue transportar. Os dispositivos de impressão dotados de agulha parte do modelo da impressora, constitui parte do modelo da impressora. Temos aqui os tipos de impressora. Matricial ou matriz, que são de agulhas de fitas, no caso aqui já é a letra D. Sublimação, que utilizam calor. Tecnologia de LED, digital de LEDs, vários fotodiodos. Jato de tinta, que espirra gotas de tinta. E laser, vários espelhos e lentes alinhados. Então, o dispositivo que tem aí agulhas é chamada de impressora matricial. E a última questão, um usuário necessita realizar uma cópia de segurança de um disco rígido do computador, cujo tamanho é 4 GB. Aqui você já pode eliminar algumas questões. Para atender essa demanda de backup, ele deve utilizar, veja, 4 GB, pendrive de 3,8 megabytes, 3,8 megabytes é aproximadamente 3,8 ou 3.800 megabytes é aproximadamente 3,8 gigabytes. Você tem que converter aqui. De megabyte para gigabyte, o que é que você faz? Divide por 1024. Para arredondar, você poderia dividir por 1000. Isso aqui daria 3,8 gigabytes. 3,8 gigabytes é menos do que 24 gigabytes. O smartphone com cartão é a mesma coisa, 3,8 gigabytes. Então, também não daria. CD virgem, regravável, ou disquete, isso aqui, meu Deus do céu, nem usa mais. Ou DVD virgem. Qual que você usa? Ó, veja que os dois são regraváveis aqui. Então, o maior, que tem maior capacidade, é o CD, ou DVD, que tem 4,7 gigabytes. Gabarito aí, letra E de esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, foi isso, hardware pesado, pesado. Para quem nunca viu isso, vai ter dificuldade. Eu aprendi isso esses dias. Finalizei de aprender hoje, tem muita coisa para aprender ainda, mas essas 18 questões, elas ajudaram muito. Essa teoria que a gente viu ajudou bastante. E é assim que eu aprendo. Eu aprendo estudando, pesquisando e falando para outros aquilo que eu aprendi. Então é isso aí, garotos. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Não esqueça de deixar a inscrição. Envie para os coleguinhas que estão fazendo concurso. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.